Começando nossa live semanal, agora num novo dia e horário, quintas-feiras às 7h07. E eu sou Paula Cassem Vaz, psicóloga, consteladora familiar, e nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre como a constelação familiar pode te ajudar a emagrecer. Eu duvido que atire a primeira pedra quem aqui nunca teve um problema com o seu corpo, com o seu peso, seja porque quer muito emagrecer, ou tem efeito sanfona, né? Passa por fases da vida em que tá maior ou que tá menor, ou mesmo quer engordar e não consegue. Então nós vamos falar, eu trouxe a palavra emagrecer para essa live, porque é uma palavra que conecta mais com as pessoas, com a maioria das pessoas, na verdade, né? Mas nós vamos falar sobre essa relação do nosso corpo com a nossa ancestralidade, com as coisas que vieram antes, com as crenças e tudo mais. Vou utilizar a nossa pirâmide maravilhosa, nosso triângulo, que esses dias eu falo que eu canalizei, que desceu ali informação estruturada, né? O nosso quadrado, nosso triângulo aqui, onde eu coloco do comportamento, a parte psicológica e a parte sistêmica. Então nós vamos falar o que está por debaixo da questão, o que está debaixo, que é a raiz desse problema. Então, vamos aguardar que algumas pessoas venham chegando, horário novo, né? Vou pedir que você está chegando aqui agora, que você também me ajude a notificar que nós estamos ao vivo. E então, a gente aguarda só um pouquinho para poder começar oficialmente no nosso tema de hoje, tá? De qualquer modo, você que está chegando aqui agora, vai respondendo aí para mim. Você já teve problemas com o seu peso? Problema para emagrecer, problema para engordar? Você em algum momento se sentiu desconfortável com a sua imagem porque achou que estava fora do peso? Conhece alguém? Inclusive, se você conhece alguém, já encaminha a live para essa pessoa. Tenho certeza que muitas pessoas estão aguardando uma luz, né, para saber o que está acontecendo. Vou falar também sobre questões de saúde em si, porque esse tema aqui, ele é um tema que dá pra gente, enfim, falar sobre ele, inclusive muitas semanas, porque tem muitas adjacências, vamos dizer assim, né, por baixo dessa questão. Vou escrever aqui como a constelação pode te ajudar a emagrecer. Gente, essa não vai ser apenas uma live, vai ser uma super sessão, tá? Como as últimas lives têm sido, inclusive. Deixa eu fechar aqui, porque tá muito barulho no meu rosto. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para você, eu chamo de querida árvore genealógica. Muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, ou melhor, sempre, por falta inclusive de conhecimento a respeito disso, você jamais associa uma dificuldade de emagrecer com a sua ancestralidade. Quem aqui, que óbvio já não está estudando, sobre constelação familiar, sobre desenvolvimento sistêmico, quem de vocês aqui já parou para pensar que a tua família de origem, as histórias que aconteceram lá com seus antepassados, pode ter alguma coisa a ver com o fato de você estar, como diz ali, é Tati, eu não lembro quem que é o casal Atom, está em constante luta com a balança, ou tá em constante problemas de autoimagem, constante luta com a sua imagem, ou mesmo em constante luta com a sua saúde, vira e mexe, tô com uma dor recorrente, vira e mexe tem uma questão física acontecendo, uma doença que me leva para o hospital, que me leva para o médico, né? Vira e mexe eu percebo que eu tô tendo sintomas que são semelhantes da minha mãe, de alguma doença da família. Me conta um pouquinho, quem tá chegando aqui, que tá ao vivo comigo, o que você observa? Então, quem aqui tem problemas para emagrecer? Ou escreve qual é a sua questão. Paula, eu tenho um problema recorrente de saúde. Paula, eu tenho uma dor recorrente. Paula, eu tenho um bruxismo, eu tenho um apertamento que me deixa sempre com a boca dolorida, com dor de cabeça. Paula, eu tenho sempre uma questão na cervical, eu tenho um problema do joelho, eu tenho um problema no pé, eu não consigo andar.
que acontece? Tudo isso tem a ver com a minha ancestralidade também? Paula, me explica isso. Eu vou contar para vocês uma história, que é a história de um experimento feito por uma universidade americana muitos anos atrás, e conta-se que nesse experimento foi feito a seguinte pesquisa ali. Eles colocaram 5 macacos dentro de uma sala, e nessa sala, bem no meio, tinha uma escada simples de madeira para os macacos poderem subir, e amarrado no teto tinha um cacho de bananas. Imagina 5 macacos, o que eles faziam? Eles olhavam aquelas bananas e subiam para poder pegar uma banana, o cacho de banana que fosse. Acontece que no momento em que um macaco tentava subir na escada, os cientistas disparavam um jato de água muito gelada nos macacos que estavam lá embaixo. E era muito aversivo. Acontece que uma segunda, terceira vez já que um macaco foi subir, para não receber o jato de água gelada, os macacos puxavam ele e davam uma surra. Aconteceu que daqui a pouco um outro macaco ficou corajoso, foi subir para pegar uma banana ali na escada, os macacos já puxaram ele e deram-lhe uma surra. Chegou um momento que todos os macacos tinham apanhado, todos os macacos estavam ali, tem até a imagem no vídeo, depois eu posto o vídeo aqui para vocês. Aí tinha um macaco assim, todos os 5 macacos no vídeo assim, olhando bravo, com galo na cabeça, todo mundo tinha apanhado, olho roxo, e ninguém nem ousava tentar subir mais ali naquela escada para tentar pegar a banana. Aí foi feita uma segunda etapa desse experimento. Na segunda etapa, eles substituíram um macaco. Então, eles colocaram um novo macaco que ainda não tinha passado pela experiência de receber o jato de água gelada embaixo, enquanto os outros macacos, os outros 4, tinham passado pela experiência completa. Óbvio que esse novo macaco, a hora que ele viu aquele cacho de banana, ele... Ai, que delícia, vou lá pegar minhas bananas. No que ele vai subir, os 4 que estavam lá puxam ele e enchem ele de porrada. Os cientistas trocam e colocam um novo macaco que também não tinha passado pela etapa anterior. A mesma coisa acontece. Sobe na escada, os macacos puxam ele, dão uma surra nele. Foi substituído outro macaco, até que os 5 macacos que estavam ali dentro da sala, nenhum tinha passado pela experiência de receber o jato de água gelada. Porém, todos os novos macacos batiam no novo macaco quando ele tentava subir para pegar bananas. E a experiência termina com a pergunta: se fosse perguntado a esses novos macacos que ficaram lá, que estavam dando surra no novo macaco, sem nem ter passado pela experiência de receber o jato gelado, e perguntasse então para ele: ô, senhores macacos, por que vocês fazem isso? Por que quando chega um macaco e ele tenta subir lá para pegar a banana, vocês batem nele, puxam e batem nele? E aí os cientistas dizem que os macacos responderiam, né? Bom, eu não sei por quê. Eu só sei que quando nós chegamos aqui, isso já acontecia. E nós apenas fizemos o que a gente aprendeu. E o mesmo acontece, gente, em tudo na nossa vida. Quem aqui se conectou com essa história? Quem aqui já tinha ouvido, inclusive? Faz sentido a gente falar sobre isso aqui hoje? Quando eu falo de ancestralidade, inclusive, gente, vou dar um spoiler importantíssimo aqui para você. Quem ainda não está sabendo, todo mês nós vamos ter uma imersão com um tema. E eu vou até falar isso porque tem tudo a ver com o movimento que nós vamos estudar juntas aqui, tá? O que eu percebi? Que existe isso a gente até já sabe, né? Existe um inconsciente coletivo, que é um monte de conjunto de pensamentos, sentimentos, crenças, emoções que a gente herdou, igual esses macacos do experimento. E quando a gente pensa num assunto, aquele assunto ele já vem com um monte de coisa pronta sobre ele. Por exemplo, a gente pensar, nós estamos no mês que tem o Dia do Índio, tem o Dia de Tiradentes, tem o dia do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril. Então, a gente pensa sobre Portugal, a gente tem pensamentos prontos sobre Portugal que a gente herdou dos nossos antepassados, dos nossos cuidadores. Existem coisas que a gente pensa
sobre a colonização, sobre os índios, sobre os escravos. Existe um monte de informações que já são prontas, que quando a gente nasceu já ensinaram pra gente a pensar assim e a gente tá pensando assim até hoje. Da mesma forma, por exemplo, o mês que vem nós temos a mãe, o dia da mãe, né, o dia das mães. Então tem um monte de informações, sentimentos e pensamentos sobre mães que provocam em nós uma experiência. Se você teve uma experiência muito legal com a tua mãe, se você teve uma experiência muito difícil com a tua mãe, se você não é mãe, tá querendo ser mãe, se você já é mãe e tem problemas com a sua maternidade, aí quando vem o tema do Dia das Mães, você fica emocionada, você tem às vezes uma dor, tem às vezes um drama pessoal que você vive e você nem imagina que tem a ver com o fato de ser um mês que fala muito das mães. Assim como Dia dos Namorados em junho. Às vezes você nem imagina que você tá tendo um estresse, você tá diferente, você tá mais triste, mais deprimida, ou mais preocupada, ou, enfim, tá brigando mais com o seu relacionamento de casal, você que tem, você nem imagina que tem a ver com o fato desse mês estar falando muito sobre relacionamento de casal, né? Então, julho, por exemplo, julho tem uma atmosfera, um misto de férias escolares vai começar o segundo semestre e eu não sei onde que eu tô, não sei para onde eu quero ir, não sei o que tá acontecendo. E pensando nisso, eu já faço imersões mensais há muito tempo, uns 2, 3 anos, que sempre eu faço. Só que dessa vez eu estou fazendo com um propósito mais claro. Eu percebi que cada mês tem essa atmosfera que fica igual a história dos macacos, percorrendo a nossa mente, muitas vezes influenciando a gente nas nossas emoções, nos dando alguns medos, nos dando algumas preocupações, ativando a nossa criança machucada de uma forma mais pesada e profunda do que em outros meses, por conta do tema do mês. E aqui no Brasil a gente tem tema todo dia, todo mês, né? Então, pensando nisso, eu desenvolvi uma comunidade chamada Comunidade Soul Sistêmica, na qual todo mês nós vamos ter uma imersão temática. E para quem está na comunidade, toda quinta-feira, inclusive hoje eu mando exercício lá na comunidade, toda quinta-feira eu mando um exercício baseado no tema que nós estamos vivendo naquele mês. E você pode entrar na comunidade ou pode fazer as imersões mensais de forma avulsa. Dia 25, ou seja, quinta-feira que vem, nós vamos ter uma imersão chamada Curando Minha Relação com a Minha Ancestralidade. E inclusive, para quem está conectado com esse tema aqui de hoje, esse é um tema de aquecimento. É um tema que está ligado ao que nós estamos estudando nesse mês, que é a nossa relação com a nossa ancestralidade, que muitas vezes você nem imagina. O investimento para participar de uma é R$ 97,00, as do meio do ano é R$ 197, tá? Mas participar de uma é R$ 97,00. E participar da comunidade, ao invés de você pagar R$ 1.597 para estudar comigo durante um ano, você vai pagar R$ 497,00. Então é um valor assim super baixo, super simbólico, e depois da live a gente pode falar mais sobre isso, fazer sua inscrição diretamente comigo ali via direct, a gente troca o WhatsApp e eu te explico mais detalhes se precisar, tá? Mas faz sentido? Quem tá me acompanhando aqui, faz sentido essas imersões mensais, gente? Você já tinha parado para pensar que todo mês tem um tema e que a gente às vezes está envolvido com esse tema e não tem nem noção? Como a história dos macacos. Quem tá chegando agora, depois essa live vai ficar gravada, veja a história dos macacos, porque vai valer a pena você fazer essa reflexão comigo, vai valer a pena inclusive você saber dessa história do inconsciente coletivo que muita gente nem imagina que existe. Então nós estamos envolvidos numa atmosfera de pensamentos, sentimentos, crenças, pontos de vista que já existem há milhares de anos. E quando a gente para olhar a nossa árvore genealógica, qual que é o primeiro ponto que eu sempre gosto de ressaltar para você relembrar? Porque todo mundo já sabe disso, mas esqueceu que sabe disso. Todos nós não somos um ser isolado. Esse aqui é você, ó. Todos nós temos um pai e uma mãe biológico, todos nós temos avós, todos nós temos bisavós, tataravós, gerações. Hoje nós temos a psicogenealogia, hoje nós temos a epigenética. Eu sempre trago muitos embasamentos porque eu estudo da onde vem tudo isso. E a epigenética, que é uma ciência, a psicogenealogia, que também é considerada uma ciência, que estuda os padrões repetidos que a gente traz da nossa família, inclusive em datas, comportamentos que a gente faz igualzinho,
da nossa família e nem imagina que faz. Tudo isso embasa por que nós temos abaixo da superfície, ou seja, aqui está o nosso comportamento, a nossa queixa. Paula, eu quero emagrecer e não consigo. Paula, eu tenho problema do efeito sanfona. Por que isso acontece comigo? Paula, eu queria engordar e não consigo. Paula, eu emagreço, mas não consigo me manter na dieta, não consigo ter um relacionamento bom com a comida. Por que isso acontece? Fala assim comigo, porque existem muitas coisas abaixo da superfície. Existem muitas coisas além do aparente, além do comportamento. E quando você está ignorante sobre o que existe, você não pode intervir nisso. Você não pode criar uma estratégia. Por isso, inclusive, essas lives deveriam chamar A Verdade Vos Libertará. A verdade sistêmica que liberta, né? Porque quando a gente passa a entender o que realmente está por trás dos nossos sintomas, automaticamente a gente pode gerenciar esses sintomas. Faz sentido? Vocês estão bem quietinhos aqui hoje. Alguém pode me dizer se está acompanhando, se essa introdução fez sentido para vocês, para eu poder entrar no tema oficialmente? Embora eu já estou falando do tema desde o primeiro momento, né? Mas me ajuda a saber se está fazendo sentido, gente? Quem quer emagrecer, vocês concordam comigo que quer se liberar, se livrar, se libertar de um peso? Por que a gente engorda? Existem algumas razões fisiológicas, temos médicas aqui acompanhando e que podem me ajudar complementando essa parte médica da questão do emagrecimento. Ah, a Bita aqui, que legal. Por que a gente engorda? Vamos primeiro pensar por que a gente engorda, tá? Bom, quando você ingere a comida e você traz a comida para dentro do teu corpo, obviamente que acontece um processo biológico, celular e fisiológico ali no teu corpo, né? Quando você come, se você tem a base saudável, se você não é uma pessoa que tem uma disfunção, que a comida entra e sai, o que é natural? Que você ingira a comida, ela vai passar por um processo, né? Um processo de digestão, essa digestão vai mandar nutrientes, vitaminas para os órgãos, né? A parte que não é utilizada pelo seu organismo vai ser trabalhada para virar um dejeto, vai para o seu intestino, lá no seu intestino vai ser trabalhada para ser excretada, para ser liberada do teu corpo. Gratidão por comentarem aqui, tá, meus amores? Bem importante para mim. Então, vai ser trabalhada para ser liberada, certo? Segundo a lógica, inclusive, se você ingere mais calorias do que você gasta, é igual você trazer mais dinheiro, né? Se você tem mais dinheiro do que você gasta, vai sobrar dinheiro. Da mesma forma, se você ingere mais comida e cria mais calorias dentro do seu organismo do que você é capaz de gastar com o seu funcionamento fisiológico normal e com as atividades que você faz, inclusive com as atividades físicas, você passa a engordar, você passa a estocar, você estoca energia em forma de células de gordura. Isso é uma coisa lógica que eu acredito que a maior parte das pessoas sabe, né? Então, mais calorias, menos gasto calórico gera sobra. Essa sobra, ela fica no teu corpo. Porém, algo muito importante que nós precisamos considerar aqui, nós que estamos no Brasil, eu acredito que todo mundo do planeta tem essa história também, mas no Brasil eu acredito que nós somos um dos países que mais tem essa questão, que é os colonizadores de fora. As pessoas que fugiram das guerras dos seus países, as pessoas que saíram, né, das suas pátrias e fugiram para, escreve essa palavra aí, para sobreviver. Sente essa palavra no teu corpo. Em alguns momentos essa palavra ela pode chegar com bastante peso para nós. A palavra sobrevivência. Embora ela seja uma palavra extraordinária se a gente for pensar, porque graças à coragem e à dor dos nossos antepassados de sair do país deles de origem, de ter feito essa imigração para fora dos seus países, terem construído vida num outro lugar, que é o caso da maioria de nós somos colonizados por portugueses,
O descobrimento do Brasil foi feito por portugueses, né? Pedro Álvares Cabral, dia 22, tá chegando. Dia 22 é comemorado o dia do descobrimento do Brasil. Então, nós temos aí os portugueses que vieram, nós temos aqui os índios que já estavam no Brasil, nós temos aqui os escravos que vieram de fora, os escravos que já eram do Brasil, nós temos aqui muitas colonizações. Quem aqui tem pelo menos duas raças antecedentes a você? Eu, por exemplo, eu sei, né, que eu tenho portugueses, eu tenho alguma parte que a gente ainda não descobriu se é polonesa ou alemã, que inclusive isso a gente muitas vezes não sabe nem exatamente de onde veio a nossa família. Eu tenho marroquinos e espanhóis, que eu sei. Então, eu tenho pelo menos 4 raças. E eu conheço 2 histórias muito importantes da minha família de origem. E vá junto comigo aqui percebendo, porque talvez vão chegar histórias aí que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ué, peraí, Paula, você tá falando como a constelação pode me ajudar a emagrecer e você tá falando do antepassado, do bisavô? Exatamente, cola em mim que vai fazer sentido, tá? Por exemplo, o bisavô, pai do meu avô materno, ele fugiu do Marrocos e foi para Espanha. E ele fugiu de uma guerra, chegou lá na Espanha, foi dado para ele um nome novo. Inclusive, quem fala o meu nome aí, Paula Cassanho Vaz, eu sempre faço questão, inclusive, de colocar o meu nome completo. Eu sinto como uma homenagem, né, a essas pessoas lá de trás, a essas guerras internas que eu imagino que eles viveram, inclusive, né? E esse meu bisavô, ele fugiu do Marrocos, foi para a Espanha e lá ele ganhou uma esposa, ele recebeu uma esposa, a minha bisavó, e ele recebeu um nome, que foi o Cassanho. Esse bisavô diz que teve muita depressão, né? E diz que a minha bisavó era muito brava, muito brava, muito brava. E ela teve 6 filhos. E quando meu bisavô morreu, ela estava na 6ª gestação. Inclusive, ele faleceu, ela estava grávida. O meu avô, que é o pai da minha mãe não lembra se ele é realmente mais velho ou não, dos irmãos dele, mas ele com 10 anos de idade, ele já tinha que trabalhar para sustentar a família, porque meu bisavô não tinha condições de trabalhar. E logo depois, meu bisavô faleceu, e aí diz que a minha bisavó decidiu vir para o Brasil. E eles fizeram uma viagem de 2 anos, a ponto desse meu tio-avô nascer na Itália. Olha só que forte que é tudo isso, tá? Então, você há de convir comigo que, olha só, meu bisavô ficou em depressão, provavelmente porque tinha muita saudade da pátria, ele ficou sem identidade. Ele recebeu uma identidade, uma esposa, que presente, né? Porque daí ele sobreviveu, ele não morreu. Porém, olha o preço que foi pago de alma, de sentimento e coração para que ele ficasse vivo e levasse a vida adiante. Olha que forte que é isso, gente. Faz sentido a gente olhar para isso assim, já com uma nova visão? É muito bonito se a gente para olhar isso, né? Porque se esse meu avô não tivesse tido a coragem de fazer esse movimento, ele teria morrido na guerra. Se ele tivesse morrido na guerra, não tinha nascido meu avô. Se meu avô não tivesse nascido, não tinha nascido minha mãe. Se minha mãe tivesse nascido, eu não estava aqui. Então, olha que bonito que é tudo isso. Ao preço que se pagou para tudo isso acontecer. Aí, eles fizeram essa travessia, vieram para o Brasil. Chegou no Brasil, meu avô conheceu a minha avó. E a minha avó também tinha uma história bem interessante, bem difícil. A minha avó é filha do meu bisavô, que inclusive era um colonizador. Eu imagino que ele deve ter invadido muitas terras. O meu bisavô, que é o pai da minha avó materna, deve ter invadido muitas terras. Gente, você acha que a gente não tem na nossa ancestralidade pessoas que colonizaram, que foram desbravadores? Mas foram desbravadores, a gente pega, pô, que legal, eles colonizaram e tudo mais, mas eles com certeza violentaram muitas pessoas, violentaram muitas famílias, roubaram ou afastaram pessoas dos seus familiares, entende? Todos nós na nossa ancestralidade, em algum ponto das nossas histórias de família, nós temos aqui assassinos, nós temos aqui estupradores, nós temos aqui pessoas que morreram de mortes súbitas, nós temos pessoas aqui que deixaram suas famílias, que foram embora.
e nunca mais voltaram. Nós temos pessoas aqui que nem sabem quem são seus pais. É ou não é? Nós temos pessoas aqui atrás, vamos imaginar, que foram loucas, né? Foram consideradas loucas psiquiátricas. Nós temos bruxas que foram queimadas na fogueira. Imagina quantas coisas aconteceram aqui atrás. Faz sentido? Eu vou perguntar bastante se faz sentido para vocês, porque talvez para algumas pessoas que estão me ouvindo aqui seja muito novo falar sobre isso, né? Mas tudo isso faz parte de um processamento mental, psicológico e celular que nós temos sobre a vida. A forma como nós enxergamos a vida está influenciada pelas histórias da nossa família de origem. Escreve isso aí. Uau! Se a minha vida, o que eu vivo hoje, os meus resultados, alguns comportamentos que eu tenho, inclusive alguns padrões que eu repito, que eu já falei, cara, eu não queria mais fazer isso, por que eu continuo fazendo isso? Está relacionado às histórias da sua família e talvez você não vai nem saber com qual história, com qual pessoa, com que parte, não sei nem se é do pai, se é da mãe, mas está relacionado a coisas do nosso passado. Entende? Aí então meu bisavô veio, meu bisavô lá da Espanha faleceu, meu avô veio com a família pra cá e chegou aqui e conheceu minha avó. A minha avó, filha do meu bisavô, óbvio, né? Filha do meu bisavô materno. O meu bisavô, ele era casado com uma mulher que não podia ter filhos e ele contratou uma mulher para ter a minha avó. Ele pagou para uma mulher. Ele falou, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer, eu quero uma filha biológica, eu quero uma filha, não quero menino, quero menina, não sei porquê, né? Fez lá os trâmites tradicionais para se fazer um filho, ele teve relação sexual com essa mulher, não sei quantas vezes, não nos cabe tudo isso de detalhes, né? Essa mulher engravidou e quando nasceu era minha avó Raquel e era uma menina, então aí ela foi lá e fez o combinado com ele. Ele chegou para a esposa dele e falou assim, adotei para nós essa menina. Ela não tinha ideia de que era uma filha de sangue do meu bisavô e foi criando ela, porque era mais bonito ou menos feio ter uma filha adotiva do que não ter uma filha, principalmente pro meu bisavô e tudo mais. Tinha toda aquela história da época, né, de ter um filho, de ter uma filha, de ter uma sucessora, de ter uma herdeira. E quando minha avó estava com 11 anos de idade, meu avô, em leito de morte, chama a esposa dele e fala, bom, preciso te contar porque eu não vou morrer com esse segredo. A Raquel é minha filha biológica, com a Dona Alzira. E aí minha avó não pôde nem matar ele porque ele morreu. Eu falo minha bisavó, né? Não pôde nem matar ele porque ele morreu. Olha só que forte que é isso. Então, percebe quantas histórias, gente, são histórias difíceis. Você tá tendo uma história difícil aí com o teu corpo? Você tem doenças? Você às vezes não consegue dormir, fica em estado de vigilância. Inclusive, vou falar sobre isso num post entre hoje e amanhã, né? Quem não consegue dormir acha que precisa vigiar. Talvez seja até uma live para semana que vem também. Então, tudo isso impacta em quem nós somos, em como a gente vê a vida. E veja, se a nossa vida muitas vezes é difícil, a gente passa por momentos difíceis na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, num relacionamento, em vários relacionamentos, né? Às vezes com o chefe, com uma empresa, com colaboradores. Se tudo isso está acontecendo com a gente, imagina como foi lá atrás. E é por isso que eu gosto de ressaltar, e eu vou ressaltar nesse ponto da live, antes de eu falar as razões mais claras e mais diretamente ligadas à questão do emagrecimento em si, eu vou te pedir para repetir isso comigo. Diga assim, eu não tenho direito de ser mais livre, mais leve, mais feliz, mais próspera, ter relacionamentos mais saudáveis, não tenho direito de ter mais prazer na vida, não tenho direito de ser magra, linda e gostosa ou mais gordinha, se eu preferir, não tenho direito de escolher como eu quero o meu corpo. Diga assim comigo, eu tenho o dever, isso tem que ser o seu mantra diário, eu tenho o dever de ser mais feliz, eu tenho o dever de ser mais leve, eu tenho o dever de ter uma autoestima gostosa, eu tenho o dever de me relacionar bem com o meu corpo, independente de estar maior ou menor,
Eu tenho o dever de sentir mais prazer na vida. Eu tenho o dever de prosperar mais. Sabe por quê que eu falo isso pra mim todos os dias? De vez em quando eu também entro nas minhas crises fisiológicas, sim, a doutora Natália que me acompanha, minha médica querida, sabe disso, muitas vezes me apoia em algumas crises fisiológicas que eu tenho, né? Todo mundo tem, gente. Nós não somos e nunca seremos perfeitos. Como o próprio Bert Hellinger, autor das Constelações Familiares, diz, o perfeito, ele não, só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Nós estamos em um processo de evolução contínua. E tem uma frase aqui que eu queria, deixa eu ver se ela tá aqui no começo, aqui ó. Só o imperfeito pode. O perfeito já se estagnou, cristalizou-se, portanto, só o imperfeito tem futuro. Então, quando a gente entra numa crise, eu estou numa crise de peso, eu estou mais gordinha do que eu gostaria, eu estou com qualquer outro tipo de problema, seja de saúde, financeiro, profissional, etc. Estou com um teto que eu não consigo ultrapassar. O que a gente faz? A gente lembra que está em evolução. A gente lembra que nós estamos em processo de melhoria contínua. E por isso que constelar e estar, de repente, inclusive numa comunidade, como eu falei para quem chegou antes, estar numa comunidade fazendo estudos é tão importante. Eu parto do princípio de que se você não estudar, se você não se desenvolver, se você não se conhecer, se você não adquirir algumas legendas para a tua mente compreender algumas coisas, que é o que a gente está fazendo nas lives aqui, inclusive. Se você não tiver algumas legendas, você pode até mudar o comportamento. Porém, a tua base não trabalhada faz com que você não sustente a mudança de comportamento. É por isso que você, inclusive, fica em efeito sanfona. É por isso que a gente tem... Você sabe o que fazer, você já sabe, você já tem todas as orientações possíveis sobre o que você deve fazer para você emagrecer, para você manter a tua saúde, para você manter um peso legal, para você manter tua voz, para você manter seu dinheiro, para você crescer, para você prosperar, mas muitas vezes você não consegue. Paula, você não trabalha, não faz constelação demais, não? Por que a gente está em sala de aula constantemente? Porque é nesse trabalho de desenvolvimento contínuo que, no mínimo, você pode até ir para o buracão escuro, mas você volta mais rápido, de uma forma mais fácil e muito mais leve. Quem aqui faz processos de desenvolvimento sistêmico, quem aqui, inclusive, é minha aluna, comenta aí se esses movimentos que a gente faz de constelar uma vez por mês, mentoria Sou Rica, por exemplo, a gente tem sessão a cada 15 dias, tem gente que tem acompanhamento individual comigo. Por quê? Porque a gente está em melhoria contínua. Então, independente de você estudar comigo ou com outra pessoa, não pare de estudar. É isso que vai garantir a sua sanidade mental, inclusive nos momentos de crise. Sim? Sobre viver, sobre emagrecer. Como a constelação pode me ajudar a emagrecer? Coisas importantes que nós precisamos saber, então. Por conta da nossa herança de memória celular, nossa conexão com as nossas histórias de origem, nós temos muitas memórias celulares no nosso organismo de experiências que eles viveram, não nós. E muitas pessoas, ainda mais nós que estamos aqui no Brasil, como eu estava dizendo para vocês, que viveram nas guerras, que passaram por pestes, que passaram por pandemias e que morreram de fome. Morreram de fome. Pensa comigo, será que algumas pessoas da sua família morreram de fome? Será que algumas pessoas da sua família não chegaram a morrer de fome, mas passaram fome? Talvez você tenha passado fome. Talvez seu pai, sua mãe, pessoas que você inclusive conheceu. Talvez não seja nem tão distante, embora com certeza lá atrás tiveram pessoas que morreram de fome, sem dúvida alguma. Através da essa memória celular, existem informações, imagine partículas de informações dessas experiências lá, dos seus antepassados, que nem foram suas experiências, que estão aí dentro de você. Quando acontece um evento externo, isso pode ser desencadeado.
Às vezes essa memória está dormindo dentro de você, dentro do seu organismo. Mas, por exemplo, nós acabamos de passar por uma pandemia. Algumas pessoas que estão aqui podem ter desencadeado essa questão de engordar depois da pandemia, por exemplo. Às vezes antes nem tinha isso, engordar e não conseguir emagrecer. Muitas pessoas estão tendo problema, e atenção médicos e médicas que estão me assistindo aqui, tá? Atenção, porque pode estar chegando no seu consultório e de repente você não tem o conhecimento sistêmico e nem imagina que por trás dessa doença que essa pessoa está chegando aí, inclusive relacionada à queixa de engordar, de uma obesidade, pode estar diretamente relacionada a algo que foi desencadeado pela pandemia, porque foi ativada essa memória de pessoas morreram de fome lá atrás. Então, o que o nosso organismo faz? Através dessa memória, seu organismo, imagina que seu organismo pensa sozinho, tá? Aí ele tá pensando assim, gente, pera lá. Essas pessoas aqui, dessa parte da minha ancestralidade, morreram de fome. Então significa que esse perigo existe. Aí vem uma pandemia em que as informações que são mandadas para você são de quê? De que pode acabar a comida. Aí o seu organismo fica em estado pleno de alerta e pensa assim, meu Deus, que loucura, se pode acabar a comida, então eu preciso estocar, porque eu não vou morrer de fome. Muitas pessoas já morreram de fome, eu não vou morrer de fome, eu vou fazer de tudo para não morrer de fome. Então mesmo que você não coma muito, olha, isso é um ponto muito importante, mesmo que você não coma muito, o teu organismo ele está num estado de alerta, com medo de morrer de fome. Então, o que seu organismo vai fazer? Qualquer coisa, pode entrar água, ele vai pegar partículas da água, vamos dizer assim, isso é exagero, óbvio. Mas qualquer comida que você pegar, teu organismo ele vai falar, deixa eu pegar toda essa energia que tem aqui e armazenar. Eu vou armazenar, porque vai que essa louca morre de fome. Vai que esse louco morre de fome. Eu não vou correr esse risco, não. Então, o teu organismo começa a estocar. E eu, gente, já passei por isso muitas vezes da minha vida. De fazer dietas com uma atividade física, com medicamento, na época que eu não tinha as instruções que eu tenho hoje, e nada resolver a questão. Então esse é um dos pontos, um de vários pontos que eu vou falar aqui com vocês. E eu tô deixando o campo trazer os pontos que vocês precisam pra gente conversar, na ordem que a gente precisa conversar aqui. Então, número 1 é a estocagem. Por que você não emagrece? Ou por que você, de repente, tem uma crise de engordar? Porque foi ativada uma memória que você herdou lá dos seus antepassados, da época que eles passaram fome, e o teu organismo, para manter a sua vida, para manter a sua sobrevivência, inicia um processo de estocar comida, gordura, vitaminas e tudo mais que ele puder estocar para garantir que você não vai morrer de fome. Nisso você cresce, aumenta a quantidade de gordura que você não vai gastar por um tempo. Às vezes não consegue nem gastar porque não tem o que fazer para gastar tanto, mas isso é um mecanismo de sobrevivência. E isso é facilmente rearranjado, reconfigurado com uma constelação. E eu te convido, se você se conectou com esse tema, a vir dia 25 constelares comigo na imersão, que vai olhar para isso, curando a minha relação com a minha ancestralidade. Nós vamos fazer exercícios e vamos fazer uma constelação para você devolver isso para eles, tá? Então vamos ao próximo motivo do porquê que você não emagrece. Vamos lá. Número 2, excluídos da família, especialmente abortos e gemelares. Isso aqui dá uma live só disso aqui. Quem são os excluídos da nossa família? Você imagina que lá atrás, durante as histórias que foram acontecendo, as pessoas que não eram normais, que eram vistas como anormais, como por exemplo os assassinos, os estupradores, as bruxas, os religiosos, os radicais,
os homossexuais, as pessoas que tinham algum tipo de doença que ninguém sabia o que era na época, essas pessoas e situações foram sendo excluídas. É como se as pessoas falassem, você não pode pertencer à nossa família porque você é uma vergonha. Nós não vamos falar disso porque isso é muito difícil, então nós vamos excluir isso. Isso aqui vai ser um segredo de família, nós vamos tirar isso da visão de todo mundo, porque isso é muito feio. Isso desonra a nossa família. Todas as histórias que de alguma forma foram tão difíceis, tão pesadas, ou que doenças mentais, a Natália está trazendo. Sim, alcoolismo também, os drogadictos, as pessoas que usavam drogas, excelente, excelente, né? Então, as mães solteiras, imagina, uma mulher que divorciava lá atrás. Tudo isso foi criando um bolo dos excluídos, uma quantidade de temas excluídos. Inclusive tem esse livro do Bert Hellinger que eu gosto muito, que é um livro bem até polêmico, porque a forma, os temas que ele traz aqui são temas bem intensos e profundos, embora é muito esclarecedor esse livro. O livro chama Um Lugar para os Excluídos. E Bert Hellinger, ele percebeu que existem 3 leis que regem o nosso comportamento, que regem o nosso relacionamento com a vida. Gente, eu vou ter que fazer mais live, né? Porque acabei de ver que são 10 para as 7, eu nem falei, tô no segundo tema ainda. E tem pelo menos uns 5 temas aqui pra gente falar da questão do emagrecimento e etc. De repente eu termino a semana que vem essa live, né? Vai dar tempo da gente terminar todos esses temas antes da imersão. Inclusive a imersão ia ser hoje, eu mudei para semana que vem pra gente ter mais tempo de estudar e fazer esse aquecimento, né? Mas então, Bert Hellinger percebeu que existem 3 leis que elas norteiam tudo na nossa vida. Conheça as leis ou não conheça, concorde ou não concorde com elas, saiba delas, já tenha me ouvido falar, já conhece elas, já estudou elas ou não. Por isso que eu sempre trago aqui pra gente reativar essa memória, inclusive, que é tão importante, que são as leis da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Nas leis, na lei da ordem, significa que tudo tem um lugar, por isso não existe esma, depois eu falo mais sobre isso, mas tudo tem um lugar. Então tem a primeira filha, segunda, terceira, quarta, quinta, quantos filhos tiverem, né? As pessoas lá de trás tinham muito mais filhos, inclusive. Existem a primeira empresa, a segunda empresa, a terceira empresa. Tem pessoas que às vezes travam a sua prosperidade, né? Que às vezes travam, inclusive, a sua fertilidade, o ter filhos, literalmente. Que às vezes engordam e não conseguem emagrecer porque tem algo sendo excluído e às vezes é uma empresa, sabia? Tudo tem o direito de pertencer, tudo tem o direito de ser contado e tudo tem um lugar. Quando a gente não sabe disso, sem querer, a maioria das vezes é sem querer mesmo, a gente exclui fatos importantes que precisam ser vistos com respeito, exclui pessoas, exclui irmãozinhos, exclui os assassinos e as pessoas... Paula, mas tá falando pra mim que eu tenho que incluir os assassinos, os estupradores? Incluir não significa conviver. Se você sofreu um abuso sexual, enquanto você não se reconcilia na alma com essa história da tua vida, você tende a continuar contratando abusos de todos os tipos. Bert Hellinger diz: quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Paula, mas tem um monte de história que eu não vou saber. Você acha que se você mesma, você que estuda isso há um tempão, no meu caso, eu estudo isso há um tempão e tem um monte de história que eu nem sei. Eu não sei contar os nomes dos meus bisavós. Eu tenho dificuldade para decorar o nome dos meus bisavós. Não se trata de você conhecer detalhes da história, mas se trata de você fazer isso que a gente está fazendo aqui. Saber que existem excluídos. Saber que as pessoas que viveram histórias pesadas lá atrás, elas fazem parte. Se não tivesse acontecido todas as histórias do jeito que aconteceu todas as histórias lá atrás, você não estava aqui. Imagine que um casal, um homem não tivesse estuprado uma mulher lá atrás, muitos de nós não estaríamos aqui. Eu acredito que todos nós não estaríamos aqui. Porque você acha que não houve nenhum filho que nasceu de uma violência sexual? Por exemplo. E um tema que um dia a gente pode fazer uma live, só que daí talvez a gente faça um zoom, porque é um tema mais profundo e a gente precisa de mais tempo e mais pessoas que realmente querem. Não pode ser uma coisa assim, jogada aos 4 ventos. Falar sobre os abusadores e as vítimas. Essa dinâmica de abusadores e vítimas é uma dinâmica muito delicada e, ao mesmo tempo, quando a gente entende o que de fato está por trás dessas dinâmicas, cara, é uma libertação profunda.
A gente sai de um espaço interno de dor muito poderoso. Vamos fazer um zoom sobre isso? Vamos fazer um zoom só sobre isso, de repente, tá? Mas enfim, voltando. Então, os excluídos, eles têm um papel muito importante na nossa família e muitas vezes nosso processo fisiológico de dor, de doença, de peso, de não conseguir emagrecer, de gordura retida, está honrando aos excluídos. É como se tivesse o nosso corpo em conexão com a nossa alma, que é esse inconsciente bem profundo, tivesse falando assim: escuta Paula, escuta Camila, escuta Natália, escuta Indira, escuta Bi. Se você não olhar para isso, você vai criar um monte de sintomas até que você respeite isso. Muitas vezes seu filho, sua filha não está dormindo. Muitas vezes algumas doenças elas estão recorrendo na sua vida como um convite para você olhar para sua história com carinho, com respeito e colocar as coisas no lugar. Você sabe uma das coisas? Eu vou mandar de presente para vocês lá no grupo da jornada. Quem quer um presente aí? Eu vou mandar lá no grupo da jornada uma meditação que eu criei, que eu chamo que é uma meditação de inclusão dos excluídos. Por que é um baita de um presente e as pessoas às vezes nem recebem esse presente com a profunda grandeza dele, que é essa meditação? Beca, você já tá lá no grupo da jornada? O grupo da jornada, gente, tá no link da bio, mas eu também posso mandar para vocês, tá? Eu também posso mandar para vocês via direct. Me dá um oi no direct, me solicitando, que daí eu mando para quem ainda não tiver, tá? Eu vou mandar essa meditação, que é uma meditação que eu falo que Deus mandou ela na minha mente, foi canalizada direto do alto, que é para você incluir os excluídos. Por quê? Porque a gente não vai saber todo mundo. E nós vamos fazer muito esse exercício no dia 25, tá? Quem não se inscreveu ainda para participar no dia 25, se inscreve. O valor é muito simbólico, gente. R$ 97,00, uma baita de uma imersão que nós vamos fazer no dia 25, tá? E essa imersão eu tenho certeza que vai mudar muita coisa aí para vocês, tá bom? Mas então, os excluídos, eles têm um lugar. Enquanto a gente não inclui eles no nosso coração, é como se eles estivessem fazendo assim: oi, vem aqui, você precisa me ver, você precisa me contar, eu sou uma história importante. E os abortos são um tema muito delicado, que poucas pessoas falam, porque os abortos, eles vêm de toda uma história religiosa de muita condenação, né? Muitas vezes quando a gente fala, eu tive um aborto, as pessoas já olham e falam, com aquela cara do tipo, e às vezes até pergunta, dependendo da espontaneidade da pessoa, mas você que fez ou foi espontâneo? Fala assim comigo, não importa se você que fez ou se foi espontâneo, se tua mãe fez ou se foi espontâneo. Não importa nem se você sabe ou se você não sabe, porque muitas mulheres, inclusive, tiveram abortos que elas nem imaginam. A minha mãe mesmo esses dias falou pra mim, você sabe que eu acho que eu tive um outro aborto antes de você? E eu, sério, mãe? Meu Deus, porque a gente contava um antes de mim e um depois de mim. Mas aí agora ela trouxe isso. Então fala assim comigo, nem importa quantos abortos foram. Eu, inclusive, eu sempre recomendo, quem estuda constelação, às vezes a pessoa ela fica focada em saber quantos. Paula, como que eu vou saber meu lugar se eu não sei quantos abortos minha mãe teve ou pode ter tido? Pare de querer investigar as coisas e entrar no lugar de julgamento. Porque cada constelação que a gente faz vai trazer uma informação. E o que eu costumo dizer? Muitas vezes não é nem o aborto da tua mãe que você tá ligada. Às vezes você tá ligada aos abortos da família, ao tema aborto. E é por isso que essas meditações são tão legais, essas constelações que a gente faz são tão legais. Porque daí a gente vai incluir o tema. Inclusive no dia 25 nós vamos levantar os temas, por exemplo, assassinos, mães solteiras, doentes mentais, psiquiátricos, né? Pessoas que foram religiosas, que foram julgadas, etc, etc. Nós vamos levantar vários temas e na hora de constelar, você vai constelar os temas que você mais se identifica. Porque daí a gente vai arrumar a casa, entendeu? Por isso que eu amo essas constelações que eu faço, porque a gente faz um pacote completo. Não importa se se sua mãe teve ou não teve aborto, se você teve ou não teve aborto, mas é importante você saber que os abortos são um dos temas mais importantes dentro desse movimento de olhar para os excluídos.
E muitas pessoas, se não, olha, eu posso dizer que todo mundo que não consegue emagrecer, eu tô usando aqui, mas todo mundo, né, eu acabo ficando radical. Mas eu posso ousar dizer que todo mundo que tem problema para emagrecer tem uma relação inconsciente com os abortos da família. Tem algum irmãozinho não contado, ou alguns irmãozinhos não contados. Tem uma tristeza dentro do coração, como se fosse um luto por esses bebezinhos que não nasceram. E acabam comendo por eles também. Olha que forte que é isso, gente. Acaba comendo por eles também. Então, quem aqui já teve aquela expressão que diz assim, Paula, parece que eu como por dois. Eu compro por dois, porque não é só com emagrecimento, é com tudo, né? Eu como por dois. Eu compro por dois. Eu peso por dois. Ou por três, ou por quatro, sei lá quantos. Quem aqui se identificou, caiu uma ficha? Escreve aí. Uau, diz a Anne. Quem aqui se identificou, escreve igual a Anne ali. Uau. E mais, e isso eu vou precisar de mais tempo, tá? Porque agora já tá finalizando aqui o tempo da live. Então eu vou falar, vou só dar como é que fala? Um spoilerzinho para daí a semana que vem a gente continuar nessa live. E o meu convite mais uma vez para você se inscrever na imersão pra gente trabalhar isso na raiz, tá? Gemelar. Existe inclusive, nossa, eu não deixei o livro separado aqui. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, tá aqui. Gente, vocês gostaram desse cenário aqui atrás? Ficou mais gostosinho? Com as minhas girafinhas ali? Olha só, nesse livro chamado O Gêmeo Solitário, e ó, vamos fazer exercício na live que vem, tá? Eu vou mandar inclusive esse exercício no grupo da comunidade lá hoje, para você se identificar. Mas conforme eu vou falando o tema aqui para você, provavelmente você já vai sentir algo aí no teu corpo, tá? Nesse livro, Gêmeo Solitário, é descrita uma pesquisa muito profunda que foi feita. Deixa eu ver se está aqui. Onde ele diz que aproximadamente 70%, depois eu vou postar para vocês. Aqui, ó. 71% das gravidezes detectadas inicialmente. Ah, tá. Não é isso aqui não. Mas ele diz aqui que 70% das gravidezes, especialmente das últimas gerações, foram gemelares e a mãe nem imagina. E qual é o impacto disso para nós e para o nosso peso? Paula, por que eu engordo? Por que eu não emagreço? Você pode ter sido gemelar lá no comecinho da tua gestação e nem imaginar isso. Tua mãe nem imaginar isso, porque nem sempre tem um sintoma. Algumas mulheres, quando tem gemelar, tiveram um pequeno sangramento no começo da gestação, tá? Mas muitas mulheres não tiveram sintoma. Muitas mulheres, a maioria não foi detectado nada. Porém, existiu essa experiência ali dentro. E foi a tua primeira experiência sensorial. Por mais que você ainda não tinha nem cognição, nem o corpinho não era formado, era só um embriãozinho ali dentro da barriga da tua mãe. Porém, no momento em que existiam outros embriões ali dentro, outros saquinhos gestacionais, e a sua mãe nem imagina, mas naquele momento houve uma sensação de uma companhia ou de algumas companhias dentro da barriga da tua mãe. Gente, isso é um tema lindo, né? Eu vou falar mais sobre isso. É um tema muito lindo. Eu sou gemelar, né? E eu trato muitas gemelares e muitas pessoas que são gemelares chegam para mim para constelar justamente porque se identificam com a minha história. Então, independente de você participar ou não participar, gente, do dia 25, fazer ou não fazer uma constelação comigo, se permita olhar para esse tema, que esse é um tema bem bonito, bem especial e ele causa uma cura muito profunda quando a gente olha para ele, tá? É lindo esse tema, né, Bi? E
O que acontece? 70% das gestações foram gemelares e a mulher nem sabe. Então, você pode ter tido uma experiência de uma companhia lá no ventre da tua mãe, lá quando você estava nas primeiras semanas de vida, e aquele bebezinho, por alguma forma, até esse livro ele fala que o nosso corpo ele é tão inteligente, o corpo da mãe é tão extraordinário que ele é capaz de reconhecer que se for adiante uma gravidez com muitos bebês, ele não vai dar conta. Então, inclusive para garantir a sobrevivência, o corpo da mamãe fala assim, eu não vou dar conta, então ele expele alguns saquinhos gestacionais. E às vezes algumas partículas, algumas partes desse bebezinho que se dissolveu e saiu, ficam ali dentro da placenta, e o bebezinho que fica, algumas vezes absorve isso. E inclusive, existem algumas pesquisas, mas eu não vou entrar em profundidade nisso aqui, vou só deixar o tema pra gente falar mais, aí eu vou trazer mais sobre isso quinta que vem. Existem algumas pesquisas que dizem que inclusive doenças autoimunes, doenças degenerativas, fibromialgia, doenças sem causa fisiológica explícita, que você não consegue fazer um exame para saber, inclusive bipolaridade, esquizofrenia, podem estar relacionadas a essa experiência gemelar. Então, se a mamãe teve um aborto, ou estou ligada aos abortos da família, já me leva a possibilidade de comer por dois, comprar por dois, não ter vontade de viver, ter uma depressão. Por que eu tenho uma depressão quando eu tô ligada a um aborto? Porque é como se eu não me sentisse merecedora da vida. É como se eu dissesse assim, ele não pôde, então eu também não posso. E na verdade, gente, a maior honra que a gente faz aos bebezinhos que não puderam nascer, independente do porquê eles não puderam nascer, é respeitar o destino deles, porque todo destino é maior do que uma consciência. Escreve isso. Todo destino é maior do que uma consciência. Inclusive, se você está padecendo de alguma doença, ou simplesmente, porque você pode falar assim, mas não é uma doença, porque eu só não consigo emagrecer, mas é uma doença. Tudo aquilo que te tira do fluxo, tudo aquilo que te deixa mal de você com você mesmo, tudo aquilo que você não entende e que te deixa bugada, tentando entender as coisas, e isso te paralisa, isso é uma doença. Entende? E toda doença, ela tá ligada a um sintoma de algo mais profundo, que quando a gente olha com respeito, imediatamente o próprio sentimento dentro de nós muda também. Entende? Então a maior homenagem que você faz para os bebezinhos que não puderam nascer, não só da tua mãe, se ela teve, ou seu, ou do planeta, da sua ancestralidade, é você viver bem, é você se curar, é você ir para frente, seguir adiante. E muitas pessoas estão criando peso para aterrar, para ficar aqui, inclusive, para se sentir vivo, se sentir viva. Estão criando não só peso, mas doenças para se sentir aqui. Porque algo dentro de si é como se dissesse, olha, se eu for feliz, se eu prosperar, se eu tiver um corpo bonito, se eu for saudável, eu não estou honrando aos meus irmãozinhos que não puderam nascer. E é o contrário, escreve isso por favor, é o contrário. É o contrário, a gente honra vivendo bem, a gente honra saudável, a gente honra tendo alegria na vida. A gente honra cuidando do nosso templo, do nosso corpo. Paulo, é fácil? Não, é um processo de desenvolvimento. Por isso que nós vamos ter mais lives, por isso que eu tô trazendo os temas mais esmiuçados para vocês nos meus posts. Por isso que eu tô pedindo para vocês entrarem no grupo da jornada, inclusive. Eu vou finalizar todos os grupos. Até dia 28 eu vou finalizar todos os grupos. Eu vou ficar só com o grupo da jornada e os grupos das mentorias oficiais, da comunidade e do Sou Rica. Eu vou finalizar todos os grupos. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que fique perto de mim só quem realmente quer estudar comigo. Eu não quero... Tem uma energia, às vezes, que fica das pessoas incomodadas, que às vezes não tem coragem de sair do grupo, aí fica lá com o grupo paralisado, entendeu? Ao mesmo tempo tem gente que tá ali, vai, não vai, vai, não vai. Não, eu quero gente comprometida, entendeu? Porque eu faço muito conteúdo gratuito. Quem participou do diagnóstico sistêmico que eu fiz gratuito, cara, foi uma mudança de vida surreal. Eu mudei de vida, 2, 3 sábados atrás, não sei o que eu fiz.
Cara, fiz um negócio gratuito que foi fora do comum. Over delivery não explica. Foi uma cura profunda. E quem perdeu, vou te falar, viu? Vocês não deveriam perder esse tipo de coisa. Inclusive, provavelmente eu vou colocar ele ali na playlist para vocês comprarem o diagnóstico sistêmico, que foi muito grandioso, tá? Então, entra no grupo da Jornada Sou Sistêmica, recebe os presentes, aprenda a receber. A gente precisa aprender a receber pra gente se curar, inclusive, entendeu? E estude. É necessário que você tenha legendas, porque se você não adquirir certas legendas conscientes, você até muda o comportamento, mas você não sustenta. Isso aqui foi nossa, cara, isso aqui foi muito de Deus. Por quê? Porque isso aqui foi um mapa. Isso aqui é um mapa do porquê que você muda o teu comportamento, por que você vai na nutricionista, por que você vai no médico. Médicas de plantão, Rose que chegou aqui agora. Por que teu paciente muitas vezes vai no teu consultório e não consegue dar sustentabilidade para a mudança que você propõe? Muitas vezes não consegue nem tomar o medicamento direito. Muitas vezes começa todo empolgado o tratamento e depois não consegue mais dar andamento. Porque o comportamento ele não se sustenta se não mudar a base. Se não mudar crenças, pensamentos, sentimentos, pontos de vista e se não constelar, se não reconfigurar a parte sistêmica. Se não reconfigurar a parte que está ligada à nossa ancestralidade, que está ligada às nossas histórias de origem e às nossas próprias histórias desde o ventre da nossa mãe até principalmente 14 anos. E essa é a minha especialidade. Reconfiguração sistêmica e mental. Paula, o que você faz todos os dias? Reconfiguração sistêmica e mental. Utilizo a constelação familiar como uma ferramenta. Mas o que eu faço é muito maior, inclusive, do que o que eu conecto com os clientes, facilito para os clientes. Utiliza muito, não é que é muito maior, a constelação é grandiosa, mas é um conjunto de ferramentas para que a gente possa mudar a base, para que você possa sustentar os novos comportamentos. Então, os médicos deveriam encaminhar os seus pacientes para mim. Encaminhar a Rose ir lá, a Natália ir lá e falar assim, vai lá, faz uma constelação com a Paula, entendeu? Faz uma reconfiguração sistêmica, não precisa nem falar constelação se não quiser. Faz uma reconfiguração sistêmica e aí você volta aqui, que daí você vai conseguir aderir ao tratamento. Entendeu? Eu mesma, quando eu começo a bugar, eu peço uma constelação. Às vezes eu faço autoconstelação, dependendo do tema. Às vezes eu peço uma constelação para meu constelador, para minha consteladora. Entendeu? Malta, querida, que delícia você aqui. Gente, então, resumindo a ópera. Hoje nós falamos da ancestralidade. Hoje nós percorremos um espaço bem profundo de olhar para as coisas que vieram antes de nós, que muitas pessoas nem se dão conta. Contei para vocês no começo da live, recomendo que quem chegou depois assista. Contei para vocês no começo da live um experimento dos macacos que explica por que a gente faz tantas coisas no piloto automático sem perceber. Por que a gente se comporta, por que a gente pensa, sente um monte de coisa nesse piloto automático, ok? Falamos sobre os sobreviventes da nossa família, falamos sobre as histórias da nossa família que fizeram com que eles chegassem até aqui no Brasil, que fizeram com que eles conseguissem levar a vida adiante até a nossa vida acontecer e o quanto isso é importante. Falamos que em toda família existem assassinos, estupradores, bruxas, enfim, gente que morreu queimado na fogueira, doentes mentais e N outros tipos de excluídos, e que isso impacta em nós, porque de alguma forma, através dessa memória celular, às vezes a gente apresenta sintomas na vida que na verdade são reflexo dessas memórias difíceis lá da nossa ancestralidade, da nossa família de origem. Falamos sobre a sobrevivência e o custo da sobrevivência que os nossos antepassados tiveram, deixaram as suas pátrias, sofreram muito, muitos com muitas depressões, muitas dores de alma, mas eles conseguiram chegar no Brasil e eles conseguiram manter a sobrevivência da nossa família, e nós temos um dever de mudar esse peso, nós temos um dever de honrar a vida com mais leveza, com mais prosperidade, com mais alegria, com mais diversão, por que não, né? E falamos que muitas vezes essa estocagem de gordura está relacionada a histórias lá de trás de pessoas que morreram de fome ou que passaram muita fome, e portanto, quando nós temos um gatilho externo que nos lembra
mesmo que a gente não tenha passado por isso, mas lembra o nosso corpo dessa experiência de morte ou de escassez profunda lá de trás, o nosso corpo entra nesse sistema de luta e fuga e armazena comida da forma que ele puder em todos os nossas partes e a gente engorda para não morrer. E falamos também que os abortos da família e os gemelares, que muitas vezes a gente nem imagina que existiram, inconscientemente nós estamos ligados a eles num amor muito profundo, que faz com que a gente às vezes não se sinta merecedor de viver, por isso adoecemos, entramos num movimento de morte, ou mesmo, né, porque é um ou, comemos por 2, por 3, por 4, por isso tem compulsão alimentar, por isso tem esse efeito sanfona, por isso muitas vezes não consegue emagrecer e tudo mais. E a semana que vem a gente dá continuidade, porque tem outras causas aqui também, e a gente pode aprofundar um pouco mais nessa questão do gemelar e fazer algum exercício no aquecimento da imersão, que vai acontecer dia 25 às 7h30 da noite, das 7h30 até aproximadamente 10h30 da noite. Lembrando que, Paula, quero participar da imersão, pode falar comigo, tem link na bio também. Paula, quero fazer parte da comunidade, me interessou a comunidade, você pode falar comigo? Sim, eu pessoalmente estou fazendo a conexão da chegada e entre no grupo da jornada, que nós vamos falar com você lá também, vamos te dar as boas-vindas e fazer de tudo para que você tenha um ano de 2024, que para mim está só começando, um ano de 2024 com muita cura, com muita transformação, com muita libertação. Então, nossa, passei total da hora. Me conte por que valeu a pena essa live. Vou pedir que quem assistiu, seja que tenha assistido depois ou tenha assistido aqui comigo ao vivo, que você comente lá. Eu vou deixar a live salva lá no feed. Vai lá, Bi, Natália, Anne, quem mais aqui? A Rose, a Malta, né? Que vocês vão lá no feed e comentem por que valeu a pena estar comigo nessa live de hoje, tá bom? Bom, quase final de semana e a gente se encontra durante aqui os nossos movimentos e a semana que vem na live oficial 7/7, quinta-feira. Tchau!